Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos fazendo estudo da geometria plana e essa é a aula de número 8, onde nós vamos começar a estudar a figura do círculo. Nas aulas anteriores, nós estudamos os triângulos e os quadriláteros. Agora nós vamos começar a fazer o estudo do círculo e, por consequência, também da circunferência. Então, vamos lá então. Quando nós falamos em círculo, nós estamos falando nessa região interna. Porque essa região interna, ela é contornada por essa linha laranja. E essa linha laranja tem um nome muito específico. Essa linha laranja, ela é chamada de circunferência. É muito importante que você tenha a noção exata da diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é o nome que você dá para a linha de contorno. Como essa linha é uma região fechada, essa região limitada pela linha é chamada de círculo. Então, círculo é o nome que eu dou para uma região que fica interna à circunferência. É claro que a circunferência faz parte do círculo, porque ela representa o limite dessa região. Muito bem. Elementos principais. Quando a gente fala em elementos, eu posso estar me referindo tanto a elementos do círculo como elementos da circunferência. Isso tanto faz. Então nós temos o seguinte: todo círculo, toda circunferência tem um elemento chamado raio. Então o primeiro elemento importante é o raio. Onde que eu verifico a existência do raio no meu desenho? Esse pontinho O é o centro. Aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto A. A distância que vai de O até A é um raio. A distância que vai de O até B é outro raio. Então, no nosso desenho, o raio é a distância que vai do centro até o ponto A, é assim que a gente representa, que por sua vez é igual à distância que vai do centro até o ponto B. Perfeito? Tranquilo, né? Muito bem. Quando a gente fala em diâmetro, o diâmetro é simbolizado pela letra D. E o valor desse diâmetro, ele é representado pela distância que vai direto do ponto A até o ponto B. Então, essa distância que vai de A até B é que simboliza o nosso diâmetro. Então, vamos marcar aqui no nosso desenho que essa distância simboliza o nosso diâmetro. Ora, é fácil de você observar no desenho que a medida do diâmetro corresponde a 2 vezes a medida do raio. Então, tecnicamente falando, a distância que vai de A até B é o nosso diâmetro. E ele vale 2 vezes o valor do raio. Muito bem. Quando nós falamos em circunferência, circunferência é uma linha. E toda linha tem um comprimento, indicado pela letra C, calculado aplicando essa fórmula, 2πr, que a gente brinca tratar-se da fórmula dos dois franceses, os 2πr's. Muito bem. Acontece que 2r, essa distância 2r, equivale a um diâmetro. Portanto, é comum aparecer nos livros a fórmula escrita assim: diâmetro vezes π. Quando você pega a medida do diâmetro
e multiplica pelo valor de π, você está calculando o comprimento, o perímetro da circunferência. Uma observação importante, que quando a gente fala no valor de π, é aquele valor famoso de 3,14. Mas não se preocupe quanto a isso. No problema sempre ele vai pedir o valor para você, ele vai dar o valor para você. Ou às vezes ele considera apenas 3, ou ele considera 3,1, ou ele considera 3,14, mas ele sempre vai dizer para você o valor que você deve considerar do valor de π na hora de fazer o cálculo. Muito bem. Lá no início nós dissemos que o círculo é essa região interna. Essa região interna tem um tamanho, ela tem uma área, ela tem uma superfície, cuja fórmula é dada por π vezes r ao quadrado. Então, quando você pega o valor de π e multiplica pelo quadrado do raio, você está calculando a área ou a superfície desse círculo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagine que esse pontinho vermelho seja o centro. Eu venho aqui e estabeleço o valor do raio, né? Digamos que aqui esteja o raio, que esse raio valha 10 centímetros. E eu esteja interessado em primeiro calcular o comprimento da circunferência. E depois eu quero calcular a área desse círculo. Ora, a fórmula do comprimento de uma circunferência é dada pela expressão 2πr. Então agora é só uma questão de substituição. O valor do π é 3,14 e o raio nós consideramos 10. Ora, 2 vezes 3,14, essa continha, vai dar 6,28. 6,28 multiplicado por 10 vai me dar 62,80. Como eu estou calculando um comprimento, o resultado sai também em centímetros. Muito bem. No que diz respeito à área, a fórmula é πr ao quadrado. Então nós vamos pegar o valor do π, que é 3,14, e multiplicar pelo valor do raio elevado ao quadrado. Ora, 10 ao quadrado é 100. 100 multiplicado por 3,14 vai me dar 314. Como nós estamos calculando uma área, eu digo que são 314 centímetros quadrados. Perfeito, pessoal? Então, todas as vezes que eu estiver trabalhando com círculo e com circunferência, é fundamental eu saber o raio. Porque através do raio eu calculo o diâmetro, através do raio eu calculo o comprimento da circunferência e através do raio eu calculo a área do círculo. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios que são aplicações dessas fórmulas. Vamos lá. A primeira questão diz assim: a figura a seguir ilustra a arena de um campeonato de artes marciais, que possui o formato circular e diâmetro de 8 metros. Então, já vamos deixar registrado aqui, ó. Diâmetro 8 metros. A medida R é denominada raio e tem sua medida equivalente à metade do diâmetro. Pessoal, vamos combinar que ele não precisaria ter dito isso, né? É uma obrigação sua, que estuda geometria, saber que o diâmetro é o dobro do raio. E que, portanto, nessa questão, se o diâmetro vale 8 metros, obrigatoriamente
O raio é metade. Então, metade, 4 metros. Beleza. Vamos dar continuidade. Para calcular o comprimento C da circunferência, utiliza-se a fórmula 2πr, em que π vale aproximadamente 3,14. Então é aquela história que ele já está dizendo para você, olha, considere o valor de π igual a 3,14. Então ele quer que você determine o valor aproximado do comprimento da arena. Muita atenção para isso aqui, ó. Ele quer o comprimento da arena. Em outras palavras, ele está querendo que você calcule o comprimento de uma circunferência, cuja fórmula é 2πr. Então vamos lá. 2. Ele mandou você considerar o π valendo 3,14 vezes o valor do raio, que é 4. Então, 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3,14. Olha, gente, em se tratando de prova de concurso público, muitas vezes o examinador força que você faça contas, perdendo muito tempo para isso. Olha só, suponha que o π valesse 3, exatamente 3. Então você iria dizer assim, 8 vezes 3, 24. Mas como é 8 vezes 3,14, é um pouquinho a mais do que 3, então o seu resultado vai dar um pouquinho a mais do que 24. E se você olhar para as alternativas, você percebe que a única que é um pouquinho a mais do que 24 é a alternativa letra B, 25,12. Como nós estamos calculando um comprimento, então nós estamos calculando que o comprimento dessa arena é 25,12 metros, já que o diâmetro foi dado em metros. Ok? Portanto, essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra B de bola. Perfeito quanto a isso? Então você tem que ficar ligado, porque às vezes você não precisa fazer tanta conta assim, né? Claro, não há necessidade de eu multiplicar 3,14 por 8, uma vez que as alternativas são muito distintas, né? 8 vezes 3, 24. A mais próxima disso é 25. Fechado quanto a isso? Muito bem. Mas vamos aproveitar essa questão e fazer a seguinte pergunta. E se ele quisesse calcular, por exemplo, essa região? Já que ele falou que isso aqui é uma arena, né, de lutas das artes marciais aí, então essa arena ela tem uma região, ela tem uma área. Caso ele pedisse o cálculo da área, bastaria você fazer πr ao quadrado. Então você vai pegar o 3,14 e multiplicar pelo raio, que é 4, ao quadrado. Então isso aqui vai dar 16 vezes 3,14. E aquela história, né? 16 vezes 3 dá 48. Então, essa área vai dar um pouco a mais do que 48. Então vamos lá. Vamos multiplicar aqui, já que o nosso intuito é o de aprender, não custa nada. 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 com 2, dá 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 1 vezes 1, 1 vezes 3. Então isso aqui vai dar 4,
8 e 4, 12, vão 1. 8 e 2, 10, vão 1. 4 e 1, 5. Como eu tenho duas casas após a vírgula, 50,24. Então, a área vai dar 50,24. Como nós estamos trabalhando com a unidade em metros, a área vai sair em metro quadrado. Ou seja, é exatamente o que ele colocou aqui na alternativa letra C. Só que, lógico, evidentemente que ela está errada, porque teria que ser 50,24 metros quadrados, e não simplesmente metros. E a área é uma coisa e perímetro é outra coisa totalmente distinta, né? Não dá para confundir área com perímetro. Vamos para a nossa próxima questão. A questão número 2 diz assim: um lago foi construído com o formato de justaposição de um retângulo com um semicírculo. Muita atenção para essa palavrinha aqui. Nós estamos trabalhando com um semicírculo. Conforme mostra a figura abaixo. Considere π igual a 3,1. O prefeito dessa cidade deseja cercar esse lago com 4 voltas. Vamos anotar isso. 4 voltas. De arame farpado. O preço do arame farpado é de R$ 5,50, um rolo com 5 metros. Então, cada rolo contém 5 metros e custa R$ 5,50. Qual é o valor gasto pelo prefeito para realizar esse serviço? Então, resumidamente, nós temos um lago, o prefeito quer cercar esse lago com arame farpado, ele vai dar 4 voltas em torno do lago. Com isso, ele vai ter que mandar comprar esse tal arame farpado, que é vendido em rolos, cada rolo com 5 metros, custando R$ 5,50. Bom, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quantos metros lineares eu preciso para dar uma volta em torno do lago. Então, em outras palavras, é como se nós disséssemos assim, ó. Eu vou sair aqui desse ponto A e eu vou dar uma volta em torno dessa linha pontilhada. Então, eu vou passar pelo B, contornar todo o lago e retornar ao ponto A. Então, nós vamos primeiro ter que calcular quantos metros lineares tem esse contorno. Para isso, está faltando eu saber uma medida. Eu sei que essa primeira medida vale 550, eu sei que essa medida vale 400, mas eu não sei quanto vale esse contorno circular. Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós vamos tratar de calcular o contorno do lago, esse contorno circular aqui, ó. Então, para isso, eu estou traçando essa linha. Essa linha, ela está marcando esses 2 pontos aqui. Essa primeira medida vale 550, então obrigatoriamente essa outra aqui também vale 550. E nós vamos calcular essa medida de contorno aqui do lago. Muito bem. Como ele falou que é um semicírculo, semicírculo significa metade do círculo. Semi é metade. Então, a primeira providência que eu tomo é no sentido de calcular o comprimento de um círculo,
que pode ser calculado fazendo 2πr, ou então eu posso pegar o diâmetro e multiplicar pelo π. Aí você deve estar perguntando, tá, Sérgio, mas por que você está falando no diâmetro? Estou falando no diâmetro porque essa medida aqui vale 400. E ela representa exatamente o meu diâmetro. Ela é o meu diâmetro. Então, quando eu pego o diâmetro e calculo que é 400, e multiplico por 3,14, que é o valor de π, mas ele mandou considerar 3,1. Beleza, então. Então, mais fácil ainda, né? Eu vou pegar 400 e multiplicar por 3,1. Gente, olha uma maneira prática de você fazer essa continha. Se fosse 400 vezes 3, daria 1.200. Como é 400 vezes 0,1, dá 40. Conclusão, essa conta aqui vai dar 1.240. 1.240 metros. Muito bem. Só que tem um pequeno detalhe, muito importante. Isso aqui representa a metade do círculo. O que você calculou aqui seria o valor total da circunferência. Nós estamos precisando de apenas metade. Então basta eu vir aqui pegar esses dois valores e dividir por 2. Portanto, esse comprimento aqui do lago ele vai valer metade de 1.240. Metade de 1.240 são 620. Conclusão. Se eu for calcular o contorno do lago todinho, eu pego duas parcelas de 550, mais os 400, mais os 620. Muito bem. Então nós temos aqui 550 com 550 dá 1.100. 1.100 com mais 400 dá 1.500. 1.500 com mais 600 dá 2.100, 2.120. 2.120. Esse é o comprimento do lago. Agora a gente vai começar a fazer outro tipo de continha. Ele falou que nós vamos dar 4 voltas. Então eu vou pegar o 2.120 e eu vou multiplicar por 4. Com isso, nós estaremos calculando a quantidade linear de arame farpado que eu vou ter que comprar. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 2, 8. Então eu vou precisar comprar 8.480 metros de arame. O problema informa que cada rolo tem 5 metros. Então nós vamos pegar o 8.480 e nós vamos dividir por 5. Ao dividir essa medida por 5, eu estarei contando quantos rolos eu vou precisar comprar.
1 vezes 5, sobram 3. Aqui vão me dar 6 vezes 5, 30, sobram 4. 48 por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45. Sobram 3. 30 por 5, 6. Total de rolos. Cada rolo tem 5 metros, totalizando 8.480 metros. O problema informou que cada rolo custa R$ 5,50. Então eu vou pegar o número 1.696 e vou multiplicar por 5,5. 5,50. Vamos lá. Vamos fazer essa continha. Bastante continha, né? Então vamos. 5 vezes 6, 30, vão 3. 45 com 3, 48, vão 4. 30 com mais 4, 34, vão 3. 5 mais 3, dá 8. É evidente que aqui também vai valer 0, 8, 4, 8. Então, fazendo essa soma, nós vamos encontrar 0, 8, 8 e 4, 12, vai 1, 12 e 1, 13, vai 1, 9. Como tem uma casa após a vírgula, eu coloco uma casa após a vírgula aqui. Portanto, nós vamos gastar R$ 9.328. É isso que nós vamos gastar, R$ 9.328. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. Então veja que é uma questão que vai explorar do candidato não só o conceito geométrico, mas também fazer continhas, né? Multiplicar, dividir, multiplicar com vírgula, enfim. É uma questão que você tem que fazer com bastante atenção. Às vezes a gente acha que por ser bancas não tão conhecidas, a questão é sempre muito simples, muito fácil. Ela pode ser simples no que diz respeito ao conteúdo, mas ela dá um trabalho matemático bem legal. Tenha certeza que o examinador pensou nisso, né? Eu vou fazer uma questão que o aluno tem que fazer bastante continha, porque cada conta que você faz, você está correndo sério risco de errar e perder uma questão por continhas básicas, né? Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. E se realmente isso aconteceu, deixe seu like, faça um comentário, ative as notificações para que você receba em tempo real todas as aulas que nós estamos postando semanalmente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora, se inscreva, ajude nós darmos continuidade a esse projeto. O nosso projeto tem condições de continuar à medida em que o nosso canal vai crescendo. Aproveite também para acessar lá o nosso site, matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos de raciocínio matemático, cursos de raciocínio lógico, muito bem organizado, estruturado, com aulas teóricas, aulas de exercícios, exercícios propostos, exercícios comentados em vídeo, resolução de provas e simulados. Tudo para que você possa se preparar muito bem para qualquer prova de concurso público. Espero por vocês para a nossa próxima aula. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.